ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres os chefes da casa dos ímpios, deixando-os descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Até aqui, Abacuque ele está falando de tudo o que ia acontecer com o povo que tinha se afastado de Deus. É o que nós estamos vendo hoje em nosso mundo, é o que hoje estamos passando, estamos vivendo. E lamentavelmente, tudo que está acontecendo no mundo atinge a todos nós. A pandemia levou muita gente, não levou gente que não tinha Deus, não, levou gente, cristãos, famílias, perdemos. Então o mundo todo está em pânico, em crise. Mas mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todos esses problemas, Abacuque, ele acreditava. E nós temos que acreditar, nós temos que entrar com esse pensamento de Abacuque. Vamos no versículo 17. Abacuque ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, com toda essa situação difícil, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Fale, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Ele dá aos meus pés a ligeireza das coisas e me faz andar em lugares altos. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus. Hoje é a última quinta-feira do ano 2021. Que será depois de amanhã? Que será a próxima semana? Não sei. A única coisa que eu sei é que até aqui Deus nos ajudou, nos abençoou, nos guardou, nos cuidou. Amanhã nós falaremos e confessaremos, como disse Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá. Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te damos graças, Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Bendecimos teu nome, adoramos teu nome, glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és bom, Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado por todo esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado por todo esse ano, esses meses, esses dias que estivemos até aqui, Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Pai. Nós queremos nesta noite dar-te toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor somente a Ti, Pai. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, glorificamos e bendecimos o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Jesus está voltando. Amém? Continue a sua vida do jeito que você está, adorando a Deus, buscando ao Senhor. Continua trabalhando, continua fazendo o que você está fazendo, porque você vai ser surpreendido. Aleluia, você é igreja do Senhor, porque o Senhor vai te levar até as nuvens e te levar para a festa das bodas do Cordeiro. Amém? Não espere que esse mundo vai melhorar muito, não, mas espere, Jesus está voltando e nós vamos morar no céu. Amém? Essa é a promessa de Deus, essa é a nossa esperança, e é para isso que
que nós estamos aqui. Foi para isso que nós viemos a essa terra, para definir, para decidir onde nós íamos passar a eternidade. Glória a Deus. Todos aqui decidiram passar a eternidade com Cristo? Amém. Então dê um aplauso ao Senhor. Jesus está voltando. Aleluia. Ô glória. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. Cante, igreja. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num refrigo sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Só a igreja agora, o Rei está voltando. Igreja. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, O Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Última vez, o Rei está voltando. o Rei está voltando, o Rei está voltando, A trombeta está soando, o meu nome a chamar. sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia,
vem me buscar. Oh, glórias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Você está pronto para subir hoje, igreja? Glórias. Amém? Temos que estar pronto para subir, amém? A nossa vida aqui é servir a Deus e adorar a Deus, amém? Independentemente da situação que você está vivendo, louve a Deus, adore a Deus, porque Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você louva e Ele vai fazendo a obra na sua vida, amém? Você adora e Ele vai tirando os empecilhos, em nome de Jesus, amém? Ele pagou o preço na cruz. Rode cruz, Rode cruz, serigil, ela ao dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Obrigado, Senhor Jesus. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Esta cruz padecer e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Obrigado, Senhor Jesus. Mas me alegro na cruz, Porque dela vem. ela vem graça e luz para minha santificação. Oh,
mensagem da cruz, a mensagem da cruz. até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Aleluia! até por uma coroa glória. Assim eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia, aleluia. Até morrer eu a vou Até a última. levarei eu também minha cruz, é por uma coroa Aleluia. Até o fim. A Bíblia diz: ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais, jamais, aleluia, sairá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar um instantinho, amados? Aleluias. Vamos agora para o período da oferta. Você que veio preparado, você que não veio preparado, mas você tem a liberdade de estar vindo aqui na frente. Nós temos as duas bandejas, onde pode ser depositada a sua oferta. Mas é assim, às vezes a gente vem preparado, às vezes não vem, né? Não é, né, todo dia. Mas o mais importante é que todo dia a gente entregue a Deus a nossa vida. Às vezes não tem oferta, mas é o que Deus espera de nós. Amém? Mas para enriquecer um pouco mais esse momento de louvor, eu vou estar lendo um versículo que está em Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão, ele tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Esse versículo, essa passagem, eu sempre lembro do pastor Antenor. Nos cultos de quarta-feira, quando eu vinha à tarde com a minha mãe, e ele sempre lia essa passagem. E eu lembro que ele falava, se você trouxe a tua oferta e realmente está acontecendo isso com você, converse com Deus, fale para Ele. Não deixe de dar a sua oferta aqui hoje, mas faça um propósito, né, com Deus e se comprometa a se consertar com essa pessoa. Pegando um gancho, não me alongando muito, mas eu lembrei, né, de um culto da pastora Raquel de domingo, que eu assisto, às vezes eu assisto na minha casa, e ela falava sobre o perdão, né, sobre a importância de estarmos perdoando as pessoas por N motivos. E ela falou algo muito interessante, porque às vezes é difícil a gente chegar pessoalmente na pessoa para pedir perdão. Às vezes já, né, é difícil mesmo. E ela deu a ideia de repente, manda uma mensagem, manda uma flor, né, com um bilhetinho pedindo perdão. Eu achei isso fantástico. Mas amém, irmãos. Nós vamos cantar mais um hino e você tem a liberdade. Você que está em casa, provavelmente vai estar aparecendo aí embaixo o número, né, do Pix. Dessa forma você também vai poder ofertar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pode se levantar e vir até a frente. Oh, glória! Jesus é bom. Oh,
glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Jesus é fogo, Ele é um Deus consolador, nos garante a vitória. Ele é o nosso Salvador. Quem tem Jesus? Quem tem Jesus nunca perde a direção. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele é bonzinho. Oh, glória, Jesus Vamos é ficar em pé para bom. louvar, terminar, vamos lá. Oh, glória, Jesus é bom. Olha as palmas. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Ele é fogo. Jesus é fogo, Ele é um Deus consolador, nos garante a vitória. Ele é o nosso Salvador. Quem tem Jesus, Edson? Quem tem Jesus nunca perde a direção. Oh! Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele é muito bom. Ele é o nosso Deus. Aleluia. A graça e a paz, amém? Deus é bom? Deus é bom. Pode se assentar. Por um segundo. Os louvores hoje foi assim, como sempre, tremendo, maravilhosos. Falar que Jesus está voltando. Você já parou para pensar que Jesus está voltando? Literalmente. E Jesus voltou para muita gente. A trombeta tocou para muita gente aí. A pandemia. Não é verdade? Às vezes a gente escuta assim, Jesus está voltando, parece que é tão longe, mas não. A trombeta pode tocar a qualquer momento na nossa vida. E tocou de muita gente. Eu acho tão tremendo, né? Eu amo falar do céu. Eu amo ouvir esses louvores. Eu sempre falo que o dia que eu ouvi a minha trombeta, né, tocar, eu já até imaginei assim, eu sempre falo para as irmãs que me conhecem, que andam comigo, já sabem, que os anjos vão descer e falar, vamos, Neia, o Senhor está te esperando. A gente tem que estar pronto a qualquer momento. Não é verdade? Não sei o dia de amanhã. E eu acho tão tremendo. Eu posso falar assim, como meu marido aí de testemunha. Eu não tenho nada nessa terra que me prende aqui, que tem o lugar maior que Jesus na minha vida. Nada. E eu quero falar algumas coisas para que você examine o seu coração nessa noite. Eu não sei o que o Leandro vai pregar, mas eu sei que vem direto do trono de Deus. Amém? Como desde o início aqui o culto. Mas eu quero que você examine o seu coração nessa noite. A última quinta-feira, né? Última quinta-feira do ano. Examina você mesmo, que é para a gente olhar para nós mesmos. Por quê? Ninguém é perfeito aqui não. Não é? Nós somos falhos. Nós somos falhos. E muitas vezes falhamos. Não podemos ser que nem os fariseus, né? Precisamos olhar para nós e ver que nós falha, a gente peca. E a palavra do Senhor é clara, Deus não ouve a pecadores. Não ouve. E como que Ele vai nos ouvir? É só pelo sangue de Cristo sendo derramado, aquele que morreu lá na cruz. Hoje os louvores falando, Ele está voltando.
Nós temos que carregar a nossa cruz. Faz muito tempo eu vi um desenho, e hoje eu vi de novo esse desenho, e o louvor que falava para que a gente carregue a nossa cruz, para que a gente chegue no final e troca a cruz com a coroa. E no desenho eu vi um monte de hominhos, acho que todo mundo já viu, um monte de hominhos carregando aquela cruz, carregando a cruz, e tinha um deles, muito espertinho, cortar um pedacinho, né? Tá muito pesado, vou cortar um pedacinho, foi cortando. Chegou a um ponto que aquela cruz não conseguia, todos colocavam a cruz, e a cruz tinha acesso ao céu, né? Quem já aceitou Jesus já sabe do que eu estou falando. Você coloca a cruz, e da cruz que você tem acesso aos céus, ao reino de Deus, né? Jesus veio, morreu, pagou o preço de sangue para que nós possamos chegar ao Senhor. E só chegar aos céus é através da cruz. E esse homem foi cortando os pedacinhos. Tá pesada essa cruz, vou cortar. Chegou um ponto que aí a cruz não tinha, era tão pequenininha que não conseguia colocar de um lado para o outro. Irmãos, a vida é complicada. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu por nós. Ele já morreu. Ele já nos deu vitória, nos garantiu vitória. E eu vou contar um segredo para vocês. Não é segredo. Ele está pronto para nos ouvir. Você já falou com o mestre hoje? Você já conversou com um amigo dele? O que é uma oração? O que é orar? Orar é falar com alguém. Você não conversa com o seu amigo? Vocês devem bater um monte de papo lá, né? Ficar tudo junto o dia inteiro. Um conhece o outro. Então nós precisamos conversar com o mestre. Se aproximar do mestre. E como? É através da oração. Orar não é repetir palavras, mas orar é chegar aos pés do mestre e falar e conversar. Senhor, olha o meu dia hoje, como que eu amanheci? Oração é simples. Nós não precisamos, muitas pessoas falam assim, não, você ora bonito. Não adianta orar bonito. Você tem que orar aquilo e ter sua vida no altar para que Deus responda a sua oração. Tem que se lavar com o sangue de Cristo. E eu quero deixar um versículo nessa noite, eu não vou pregar, né? Mas eu não podia deixar de falar que a trombeta vai tocar. E todo mundo vai morrer. Todo mundo. Mas morrer com Cristo é lucro, né? Iremos morar nas mansões celestiais. Gente, eu falo isso, eu falo tão assim, eu acho tão tremendo, porque o alvo nosso aqui na terra é fazer com que outras pessoas vão para o céu. O meu alvo de levar a palavra, de orar, de carregar a minha cruz, de falar de Jesus, é para quê? Para que a minha casa, para que a minha família, para que mais pessoas vão morar no céu. Porque se esse alvo não está no seu coração, não está na tua direção, você tem alguma coisa errada. Porque nessa terra nós vamos viver 70, 80. Tem pessoas que, louvado seja Deus pelos nossos pastores que estão acima de 90. Mas são só 90 anos. E a eternidade? O que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, como o pastor disse, lá como Abacuque. Mas nós precisamos nos reposicionarmos como cristãos e bater na porta dos céus. Hoje eu estou aqui, todas as quinta-feiras tem um grupo de mulheres aqui, para nós batermos na porta dos céus. Para quê? Para que a nação seja transformada, para que a nossa cidade seja transformada, para que o estado de São Paulo seja transformado, para que a sua casa seja transformada, para que a sua vida seja restaurada.
Porque Deus tem mais, Deus tem muitas coisas para aqueles, para os seus filhos, para aquele que pede, para aquele que clama. Por que estás abatida? Por que está parada? A igreja precisa se levantar, a clamar e a orar. Olha o que diz lá em Mateus 7. Mateus 7:7 fala assim: peçam e vocês receberão. Por que nós estamos de boca fechada? Por que o povo de Deus está de boca fechada? Procuram e vocês acharão. Batam na porta e ela será aberta para vocês. Suas vidas, se você buscar o Senhor, sua família, sua casa será transformada. Não tem o que Deus não faz. Saúde. Bata, busca o Senhor, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham. O que você está procurando? O que você está procurando? Procure ao Senhor, aquele que fez os céus e a terra, procure ao Senhor. Oh Deus amado, embaixo diz assim, que se a gente pedir, o Pai nos dá. Imagine aquele todo-poderoso que fez todas as coisas. Amados, abre os seus lábios. Eu quero que você se levante agora, como um guerreiro da casa do Senhor. Eu sei que quando fala de oração, há uma resistência nos céus. Como o pastor já disse em outros cultos, você vai pensar lá na comida que você deixou, você vai pensar no cachorro, você vai pensar na sua família, mas agora é para que você tenha sua mente direcionada a Cristo, para que você possa bater na porta dos céus nessa noite. E eu quero que você agora, eu vou fazer uma oração pedindo perdão ao Senhor, porque eu quero que a nossa oração chegue no trono de Deus, porque através da oração a sua casa pode ser transformada num piscar de olhos. Deus pode restaurar através dos seus lábios. A palavra de Deus é clara, nós temos na nossa boca a vida e a morte. O que você está falando sobre a sua casa, sobre a sua família? Você está profetizando bênção ou morte? Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, examina o nosso coração nessa noite. Oh Deus, visita o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, perdoa. Eu me coloco como igreja nessa noite. Oh Senhor, envia um anjo aqui, Senhor, envia um anjo aqui, anjos cercando esse lugar, Pai. Oh Deus, Pai querido, em nome de Jesus, perdoa o meu coração, perdoa o coração do teu povo, perdoa o coração da igreja. Senhor, nos lava com teu sangue. Queremos orar e o Senhor inclinar os ouvidos a nós, Senhor. Oh Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Perdoa o teu povo, perdoa, Senhor. Oh santo, 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 santo é o Senhor Deus. Glórias e glórias e glórias a ti, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa os governantes, perdoa, Senhor, os pais de família que não cumprem o chamado que tem, Senhor, como cabeça do lar. Perdoa, Senhor, perdoa as mulheres que não estão buscando a sabedoria no Senhor, estão destruindo seus lares com as próprias mãos, Senhor. Oh Deus, perdoa, Senhor, perdoa aqueles que não te buscam, perdoa, Senhor, aqueles que não querem carregar a cruz. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, visita a nossa cidade com salvação, com restauração. Senhor, caia por terra todo plano oculto do inimigo, Senhor. Oh Deus, liberta das drogas, do vício, Senhor, da prostituição. Oh Senhor, tanto adultério, tanto pecado, Senhor, na nossa cidade. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, socorre, Senhor, socorre a nossa cidade, Pai, socorre os governantes, socorre, Senhor, socorre, Pai, visita os hospitais,
Visita, Senhor, o UPA, Deus. Restaura, Senhor, a saúde do povo que está naquele lugar. Restaura aqueles que estão com Covid. Senhor, em nome de Jesus, paralisamos no teu nome, Senhor, todo o ataque do inferno contra o povo de Deus. Senhor, que o Covid na nossa cidade retroceda, em nome de Jesus. Perdoa o pecado, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Salva, Senhor, visita, Senhor, essas famílias. Pai, em nome de Jesus, todo pensamento suicida, Senhor, toda tragédia, Senhor, todo fogo, Pai, em nome de Jesus, todo incêndio, Senhor, envia os teus anjos cercando essa cidade, cercando as famílias, cercando nossas casas. Senhor, profetizamos salvação. Levanta o teu povo, levanta o povo de Deus a clamar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti. Oh, santo, santo é o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, oh, louvado Senhor, nós nos colocamos, Pai, queremos Te dar honra, glória, Senhor, louvor ao Teu nome, Pai. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Pai. Sonda nossos corações, sonda nossas mentes, Senhor. Venha sondar, Senhor. Senhor, nos liberte de todo mal, de todo ataque do inimigo, Senhor. Liberte-nos, Pai. Abençoa nossas famílias, Senhor. Abençoa a nossa casa. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Quebranta os corações, Senhor. Queremos nos arrepender de tudo que fizemos, Pai. Tudo que não agrada ao Senhor, Pai. Somos tão falhos, tão ignorantes, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Venha-nos, Senhor, encher-nos com Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa nossa cidade, Senhor. Que caia por terra todo mal, Senhor, todo ataque do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sonda os nossos corações, Pai. Sonda-nos. Senhor, usa-nos para Tua honra e glória, Pai. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui à disposição, Pai. Venha nos fazer um mover em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Te louvamos e agradecemos, Pai. Aleluias, Amém. aleluias. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Colocamos a nação brasileira. Pai, colocamos o presidente, todos os governantes, tudo que está acontecendo em Brasília, Senhor, colocamos no Teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos a Tua vontade sobre o Brasil, a Tua vontade, Senhor. Repreendemos todo o sangue derramado. Pai, em nome de Jesus, muda a situação do nosso país, muda a situação da nossa nação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia anjos cercando Brasília, Pai, cercando os 4 cantos desse país, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero que você estenda a sua mão para a sua casa. E nesse momento eu quero que você fale ou você grite, porque é através da sua oração, dos seus lábios, da sua boca, Deus vai responder. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos nossa casa. Oh, Senhor, abençoamos celeiros, abençoamos nossos filhos, abençoamos os nossos vizinhos, que nós possamos ter testemunha do Senhor na terra, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos. Eu abençoo o meu esposo. Abençoa. Fala aí o nome das pessoas da sua casa. Oh, Deus, eu abençoo o meu esposo. Eu abençoo os meus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e eu profetizo sobre a minha casa. Eu profetizo sobre a casa dos teus filhos. Salvação, libertação, restauração nas nossas casas, nas nossas famílias. Obrigado, Senhor, por esse
esse ano que o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado. Oh Senhor, mas queremos entrar num ano, que nós sabemos que será difícil, mas com o Senhor no barco. Oh, nós temos certeza que chegaremos do outro lado seguros, Pai. Pode passar a tempestade, mas o Senhor está no nosso barco. Oh Deus, cuida da nossa casa, da nossa família, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que a tua nuvem de glória está sobre nossos lares. Oh Senhor, a tua proteção dos céus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Senhor, eu quero colocar esses homens que estão aqui no altar diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, toda artimanha de Satanás, toda arapuca do inferno contra os homens de Deus, Senhor, nós repreendemos, que o Senhor repreenda. Toda arapuca, toda estratégia, tudo que foi lançado está por terra em nome de Jesus. Profetizamos vidas abençoadas, profetizamos saúde, cura, restauração nos lares deles, Pai. Em nome de Jesus são teus servos. Levante-os, 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 Senhor, como labaredas de fogo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Pode se sentar. O Leandro pode vir à frente. Eu não sei se eu passei o meu horário. Boa noite a todos, graça e paz. O Senhor abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Vamos dar continuidade no culto. Vamos fazer oração agora pelos dízimos, pelas ofertas, que não foi orado ainda, né? Incline a sua cabeça onde você estiver agora nesse momento em reverência a Deus. E oremos. Senhor, ó Pai, eu louvo e exalto a Ti. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai. Agradeço por esse culto. E agradeço agora também, ó Pai, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que foram colocados aqui no Casofilaço. Pai, eu consagro eles a Ti. Isso é uma devolução ao Senhor, em mérito de agradecimento ao que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, os Teus filhos, suprindo a necessidade, ó Pai, onde eles necessitam. E que o Senhor possa estar acompanhando a cada um deles e multiplicando, ó Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu consagro a Ti esses dízimos e ofertas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Irmãos, eu trouxe uma palavra aqui nessa noite, estava meditando nela já há um tempo. É uma palavra que sempre busca chamar a atenção e corrigir, e eu louvo a Deus por isso, pela palavra e pela Escritura. Sou muito fã da palavra de Deus, porque quando eu leio ela, ela me exorta, ela me corrige, ela me inspira, ela me ajuda de todas as formas. Eu vou pedir para os irmãos abrirem na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Amém? Vamos à leitura da palavra. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas, insensatos, quem foi os que enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Saibam, portanto, que os que têm a fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o que creem em Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Irmãos, só para nós entrarmos na palavra, refletirmos em relação a esse assunto que eu quero trazer hoje, eu gostaria de deixar algo detalhado, que é a pressa de Paulo em pregar sobre o cristão ter salvação pela fé, ser justificado pela fé. Tanto é que a carta de Gálatas, a epístola que Paulo enviou para Gálatas, é a única epístola que Paulo não vem elogiando no início. Ele não vem elogiando, ele só cumprimenta, faz a saudação, fala que ele é um apóstolo vindo de Cristo, servindo a Cristo, erguido apóstolo por Cristo. Mas a essência da mensagem da carta de Gálatas é falar que o justo, ele vai ter a salvação através da fé, ele será justificado através da fé. Então, com muita pressa, ele se estende a essa mensagem, e o foco da mensagem de hoje, que eu quero trazer para vocês, é em relação a isso, é em relação a nós termos e sermos justificados pela fé em Cristo, sermos justificados crendo em Cristo, e não pelas nossas obras, e não pelos nossos esforços, e não pelos nossos méritos. Amém? Eu vou ler versículo por versículo, se eu conseguir fazer nesse tempo, e vou tentar expor sempre os detalhes de cada versículo para nós refletirmos. Amém? No versículo 1, Paulo diz: ó Gálatas, insensatos, quem foi que os edificou, que o enfeitiçou, perdão? Ou seja, aqui Paulo está querendo puxar a atenção que algo estava acontecendo com os cristãos daquela época, que estava tirando o foco deles daquilo que eles tinham aprendido, daquilo que eles tinham conhecido através do evangelho que foi anunciado por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Eles estavam saindo do foco do que a mensagem traz, do que o cristianismo traz, do que a mensagem do Novo Testamento traz. Certo? Continuando na parte B do versículo 1. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, Paulo vai sempre relembrando o foco de qual é a base da nossa fé, que é o Cristo crucificado, que é o sacrifício de Jesus no madeiro, e nunca falando que a fé é o oposto, que na verdade nós conseguimos ser justificados sim por obedecer a lei e os mandamentos. E o que estava acontecendo nessa época para Paulo chamar a atenção em relação a isso? Que estava surgindo no meio do povo, do cristão ali naquele momento, dos cristãos, pessoas que estavam sendo mestres, falsos mestres judaizantes,
que estavam querendo ensinar novamente, falando que as pessoas, para elas chegarem até Cristo, para elas serem mesmo cristãs, elas tinham que obedecer à lei. E começaram a focar e exigir isso das pessoas, que eles tinham que obedecer à lei para serem mesmo justificados. Para terem a salvação, eles teriam que obedecer à lei mosaica. E Paulo já tinha vindo ensinando, Jesus antes de Paulo já tinha vindo e estava ensinando sempre no Novo Testamento que não, que o justo viverá pela fé. Se nós formos parar para tentar obedecer à lei, os mandamentos, para nós sermos justificados, todos nós seremos condenados. Todos nós. Não tem como a geração adâmica obedecer aos mandamentos. Por isso mesmo que Deus mostrou, deixou para nós observarmos, para ver que era necessário vir um que seria perfeito, o Filho Jesus. Amém? Então Paulo vem puxar a atenção, preocupado, porque nessa época aqui, as pessoas começaram a sair fora desse foco, achando que teria que obedecer algumas leis, e era impostas algumas leis em cima das pessoas naquela época, que foram inventadas e criadas por pessoas, igual está acontecendo hoje. Infelizmente, hoje tem sido ensinado muitas coisas que não está na palavra, não está na palavra de Deus, não é ensinado na palavra de Deus, e é colocado como peso e como se fosse absoluto, como exigência para obter a salvação e para ser justificado, e sai totalmente fora da palavra de Deus. Então, desde aquela época e até hoje, ainda existem pessoas consideradas falsos mestres, ensinando coisas que não provêm, que não vêm da palavra de Deus. Muitas pessoas usam esses ensinamentos para se auto-beneficiar, ou para conseguir algum tipo de mérito, ou algum tipo de recompensa. Mas com isso eles vêm desobedecendo a palavra, infringindo a palavra, lembrando o que está escrito em Apocalipse, que aquele que acrescentar ou tirar um tio, ele será condenado. Então as pessoas vêm de tempo em tempo, tentando usar a palavra de Deus para se auto-beneficiar, fazendo com que isso venha em cima dos cristãos, aqueles que têm fé, mas ainda estão se alimentando ainda de um leite, daquela palavra, ainda conhecendo a palavra, e vem em cima dessas pessoas e começam a distorcer o que realmente a palavra ensina. O detalhe do cristão é que Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Nós temos que entender todas as vezes e sempre que nós não somos nada sem Deus. Nós não conseguimos nada sem Deus. E nós só conseguimos ser justificados pela morte de Cristo e não por nós mesmos. Ninguém aqui consegue se justificar. Ninguém aqui consegue se limpar perante Deus. Ninguém consegue aqui chegar até o reino de Deus por livre acesso ou espontânea vontade. Assim como a irmã estava falando aqui da cruz. Muitos querem cortar, eles querem achar atalho. Muitos querem cortar para chegar até o reino de Deus. Na verdade, não tem como. Nós temos que crer em Jesus. Nós seremos justificados por isso. Mas o obedecer à palavra é o amor que Cristo gera nos nossos corações. E nós fazemos por isso, por amor. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso nós os amamos. Amém? Versículo 2. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando eu paro para ler esse versículo, eu começo a observar, eu paro para ver a minha vida e a minha história. E eu creio que todos deveriam fazer isso. Olhar para a palavra, com a palavra servindo como um espelho, para você observar a sua história. E eu começo a observar, e eu lembro que quando eu conheci a palavra, não foi por mérito meu, não foi eu que vim buscar. Na verdade, ela foi me oferecida, o Espírito Santo me convenceu. É o Espírito Santo que me convenceu que a palavra ela é inerrante, que eu sou totalmente dependente de Cristo. E que toda vez que eu, Leandro, eu tento cumprir as leis, que eu tento chegar até Deus somente porque eu acho que eu tenho competência, eu tenho capacidade de fazer isso, todas as vezes eu me prejudiquei. Chega a ser o ponto da insanidade. A insanidade é fazer as mesmas coisas esperando algo diferente. Então, todas as vezes que eu, Leandro, ouvi a minha voz, a minha consciência, e eu comecei a agir da minha forma,
todas as vezes eu me afastei de Deus, todas as vezes eu arquei com as consequências da minha escolha. Então, cada vez mais que eu olho para essa palavra, eu entendo que eu recebia o Espírito Santo ouvindo a palavra e ele gerou a fé dentro de mim. Através dele, eu comecei a crer na palavra, eu criei em Jesus, eu acreditei na cruz. Que a palavra mesmo diz, o apóstolo Paulo mesmo fala que a palavra de Deus é loucura para os homens. É loucura. Os homens não compreendem. Falando sobre um Cristo crucificado, um Deus crucificado. Isso é loucura para o homem. Então o homem tenta, através de filosofia, de ciência, de estudos, de erudição, eles tentam chegar à salvação obtendo pelas próprias forças. E vão morrer frustrados, porque nunca vão conseguir. A palavra aqui nos afirma que o justo viverá pela fé. E quando fala isso aqui, Paulo está falando o justo viverá pela fé, volta a dizer, não quer dizer que eu e vocês somos justos pelos nossos próprios esforços. Nós somos justos porque Cristo morreu na cruz por nós. Lembrando que Paulo fala na carta a Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tem como uma pessoa morta obedecer nada. Se você for no cemitério agora e você pedir para alguma pessoa que está lá enterrada, para ela se levantar e fazer alguma coisa, ela não vai ter como fazer nada, ela está morta. Da mesma forma, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas práticas pecaminosas. Nós estávamos mortos, então não tinha acesso entre nós e Deus. Então louvado seja Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos justifica e nos torna limpos para ter acesso a Deus. É Ele que nos torna limpos e purificados através do sangue dEle. E isso nos leva à salvação e uma vida de justificação. Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem aperfeiçoar na carne? Essa mensagem aqui eu olho, como eu já disse outras vezes aqui, eu sou cristão, eu conheci a palavra desde pequeno, e eu imagino pessoas assim, iguais a mim, que conheceram a palavra há muito tempo. Quando eu olho para esse versículo, você que começou a ter uma vida com Cristo, através de fé e pelo Espírito Santo, não comece a voltar a agir pela carne. Não comece a voltar a agir pelas obras somente. Não ache que você vai conseguir alguma coisa, que você vai agradar a Deus por esforços. A palavra mesmo fala que Deus ele olha para a terra e não acha um justo sequer. Ele não acha. Não tem ninguém que ele olhe e fale, esse é justo. Não precisa de Jesus para ele. Não precisaria de Jesus para ele. Não tem ninguém aqui dentro, não tem ninguém que está assistindo a gente. Não tem ninguém. Então, mais um motivo de nós louvarmos e exaltarmos a Deus. E sempre lembrar que não adianta. Se você agora, abrindo um parênteses aqui, se você agora está passando por um momento difícil, se você está passando por luta independente da área da sua vida, não fique passando desespero à toa. Não tente resolver as coisas pela sua própria força. Tenha fé. A fé de Abraão, como é citado aqui no contexto. Tenha a fé. Muitas vezes você não está entendendo o que Deus está querendo fazer com você. Tem coisas que nós não compreendemos. Se vocês pegarem para ler Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vai estar escrito bem claro lá: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que vocês e eu, nós não vamos entender. Tem coisas que Deus está fazendo e nós não entendemos. Por quê? Para quê? Mas uma coisa eu sei: aquele que é justificado pela fé, ele tem um Deus que é soberano. E Ele que é capaz de resolver qualquer situação nas nossas vidas. Não somos nós. Não somos nós. Todos os livramentos que nós passamos nas nossas vidas, todo momento que foi suprida uma necessidade, não foi pelos nossos próprios esforços, mas foi Deus. Foi Deus.
Enquanto nós tentamos ficar nessa terra, nesse sistema, achando que a gente consegue as coisas pelas nossas próprias forças, nós vamos morrer frustrados. E fora isso, nós não vamos ter a salvação, não vamos obter a salvação. Então nós temos que muitas vezes tirar o leme do barco das nossas vidas das nossas mãos, entregar na mão de Deus e confiar. E confiar. Amém? Versículo 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Ou seja, vocês passaram por tantas dificuldades, assim como eu também passei por tantas dificuldades. Será que isso foi em vão quando vocês conheceram a Cristo e o Espírito Santo trouxe o refrigério e a paz para nossas almas? Será que isso foi em vão? Não serve, não basta isso para nós termos como exemplo que nós temos que viver pela fé? Para o cristão, a vida nossa ela não pode ser com uma ótica física, ela não pode ser com uma ótica natural. Nós cristãos, nós temos que ter uma ótica bíblica e espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A palavra sempre vai focando nisso. Nós não somos daqui, nós vamos para o lar do nosso Pai. Então nós temos que começar a ter novos horizontes, abrir a mente dentro da palavra, sempre dentro da palavra. O que a palavra ensina? O que a palavra ensina? Não a opinião das pessoas, não o que hoje em dia está sendo ensinado, hoje em dia aí, saindo fora da palavra, mas sim o que a palavra vem nos ensinando. Versículo 5. Aquele que lhes concedeu o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Jesus, quando ele veio, quando ele ficou na terra, ele pregava para todos serem obedientes somente ou para todos nós crermos na palavra, crermos em Deus? Ele não pedia para nós sermos perfeitos em comportamentos e atitudes, até porque nós não poderíamos fazer. Nós não podemos ser perfeitos por vontade própria, por conta própria. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, quando Jesus veio, ele sempre falou sobre o reino, sobre as coisas espirituais, porque quando o reino de Deus vem, as coisas mudam. É o reino de Deus operando em nosso meio e não nós operando dentro do reino de Deus. Somos nós que temos que nos submetermos às regras de Deus, às leis de Deus, mas entendemos que a salvação, ela vem pela fé, a justificação, o que nos torna limpos, o que nos purifica de todo o pecado que nós praticamos, é a fé em Jesus Cristo, nada mais. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Se nós pararmos para observar no Antigo Testamento, não tinha Cristo ressurreto, humano, físico naquela época. Como que as pessoas recebiam salvação através disso? Como que elas tinham salvação? As pessoas do Antigo Testamento. Era pela fé. Era pela fé. Pela fé em Deus e não pelas obras. Que também, se nós pararmos para observar, se fosse pelas obras, se nós formos olhar para Davi, para praticamente todos os profetas, todos os reis pecaram, falharam. Se fosse para Deus olhar e falar, eu vou dar a você o que vocês merecem pelos seus feitos, todos nós e eles estaríamos muito complicados nesse momento. Estaríamos enrolados. Versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Devido à fé de Abraão, a fé nas promessas abraâmicas, a fé que Deus prometeu, as coisas que Deus prometeu para Abraão, a fé que ele teve.
E louvado seja Deus por isso, porque até hoje nós colhemos disso, desse fruto bom. Nós colhemos resultado desse fruto bom. Louvado seja Deus por isso. Versículo 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, para esses que querem viver ouvindo falsos mestres, ouvindo falsos ensinamentos, e acham que pelas suas próprias forças eles podem ser justificados, então eles vão ter que passar pelo madeiro, e mesmo assim não vão conseguir, não vão obter o resultado. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E essa vida aqui, a gente tem que sempre saber discernir, nós temos que discernir qual que é essa vida que está sendo relatada aqui, o que está sendo ensinado aqui. Essa vida é uma vida com Deus, não é uma vida terrena, não é uma vida temporal, momentânea, não é sobre isso que Paulo está falando. A palavra não se baseia, não perde tempo com as coisas dessa terra. Deus não fica limitado ao tempo dessa terra, a esse tempo, Ele não fica limitado a isso. Tem coisas muito mais importantes. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós temos que entender algo. Nós temos que entender que é pela fé. E o que Hebreus 11:1 fala? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Não é palpável, não é material, não é físico. Nós não vemos. Então nós podemos crer, ter fé que se Deus fala algo, você pode crer. Não é qualquer um que está falando para você. Não é qualquer um que está prometendo, é Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nisso que tem que ser baseado a nossa fé, é essa a nossa doutrina. O justo viverá pela fé, nada mais, nada mais. Eu e você, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus, em tudo. A lei, só uma reflexão que eu coloquei no final. A lei funciona para 3 tipos de coisas. Primeiro, declarar nossa culpa. Ou seja, para isso que veio a lei, para declarar nossa culpa, que nós somos culpados, somos incapazes de obedecer aquilo que Deus pede por conta própria. Nós somos incapazes de obedecer. Se você pensa, se passa na sua mente que você não peca, que você não falha, ore. Peça para que o Espírito Santo te convença. Porque se você age dessa forma, você olha para a mensagem, e lá em João fala que se você falar que não peca, você está fazendo de Deus mentiroso. Então a gente tem que prestar atenção nisso. 2, para que a lei funciona? Conduzir-nos a Cristo. A lei funciona para nos conduzir a Cristo, para nos levar até Cristo, porque nós vamos vendo que nós não conseguimos cumprir as leis de Deus, as leis mosaicas, e nós não conseguimos cumprir elas. Então nós temos que entender, o Espírito Santo nos faz entender e nos leva e nos converte, nos muda
a direção, direcionando para Deus, direcionando para Cristo. Para que funciona a lei? Para que nos serve a lei? Terceiro e finalizando, orientar-nos a uma vida de obediência. A lei serve para nos orientar a uma vida de obediência. Como assim? A lei vem para mostrar para nós, isso é certo e isso é errado. Isso agrada a Deus e isso desagrada a Deus. Então, através disso, o Espírito Santo, toda vez que nós estamos prestes a fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem e nos convence, ele nos convence que nós estamos errados. Ele mostra através da lei e fala, filho, ó, isso é errado. Isso é errado, não faça isso. Isso você pode fazer, isso você não pode. Eu espero que nessa noite, a mesma mensagem que Paulo estava com tanta pressa para anunciar à igreja de Gálatas, aos Gálatas, possa servir para nós também. Não se baseie nas suas forças. Não se baseie no que você consegue fazer, no que você acha que você sabe fazer. Mas creia em Deus. Creia na sua salvação. Se alguém perguntar para você se você vai ser salvo, você pode falar sim, eu vou ser salvo, eu sou salvo através de Cristo. Eu sou justificado e limpo através de Cristo. Eu, Leandro, eu não quero mais saber do que passou da minha vida. Eu tenho que saber a partir de agora que eu fui justificado pela fé. Como que eu vou agir agora? Com o que eu tenho nas minhas mãos, que é a palavra. O que eu vou fazer agora? Então nessa noite eu deixo essa reflexão, essa palavra de reflexão que Paulo também mandou. Na verdade, meditando, refletindo, relembrando a palavra de Paulo, para que todos entendam que o justo viverá pela fé, não são pelos seus próprios esforços. Não venham adorar a Deus, não venham buscar a Deus, esperando somente coisas dessa terra, desse sistema, desse mundo. Mas venham buscar as coisas que nós não vemos com os nossos olhos físicos. Venham buscar as coisas que vêm do reino de Deus. Se preocupem com as coisas do reino de Deus. Aí sim as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor Jorge fazer a oração apostólica no final. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quem que usa óculos? Quem usa óculos? A Jandira. Quem mais usa óculos? A irmã, a Neia. Qual de vocês tem um óculos mais forte? Mais forte. Por exemplo, Jandira, se você está sem óculos, o que acontece? Você enxerga? Não. Mais ou menos. Você, Fátima? Não enxerga nada. Por que eu estou perguntando isso? A Bíblia, ela nos mostra tudo que nós somos. Nós somos santos, filhos de Deus, transformados, nação santa, povo adquirido por Deus. A Fátima disse que quando ela não tira os óculos, ela não enxerga nada. Da mesma forma, os óculos de Deus é Cristo Jesus. Presta bem atenção. Quando Leandro disse assim, você não é nada, você não é nada. Ou seja, se eu chamo a Fátima aqui e tiro os óculos, vai ver todo distorcido. É isso que você é, que eu sou. Somos distorcidos, imperfeitos. Não valemos nada. Desgraçados, porque não temos a graça. Aí o que Deus faz? Ele coloca os óculos, que é Cristo. E através de Cristo, Ele te vê santo, puro, transformado, liberto. Entenda bem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos nos gloriar em nada. Por quê? Porque sem os óculos, Deus te enxerga como um pecador. Se Deus não te enxergasse através de Jesus, você tem que morrer. Você tem que pagar.
Você tem que ser morto, porque Deus é santo. Mas como Deus te olha através de Cristo, então Ele te enxerga justificado, liberto, transformado, filho. Então, entende bem. Entende bem. Deus enxerga você através de Jesus. Então, eu sou o que eu sou graças a Jesus. O que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então, aí não tem mais soberba, não tem mais arrogância, não tem mais orgulho. Entende? Porque você não pode dizer, eu sou. Não, você não é nada. Quando você diz em Cristo, aí sim, você é santo, puro, limpo, filho, servo, serva de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Você quer que Deus te olhe com óculos ou sem óculos? Fala aí, você quer que Deus te olhe com óculos ou sem óculos? Porque se Deus te olhar sem óculos, Ele vai atirar em você. Mas se Deus te olhar com óculos, Ele vai dizer, oh, é meu filho. É meu filho. Os óculos de Deus é o próprio Cristo. É através de Cristo que Deus te olha. Mas o Deus... Mas Deus de toda graça que nos chamou a sua glória eterna, aperfeiçoe e as firme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Amém. 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 E amém. Glória a Deus. Coloque a sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e Ele te dê a paz. Que esse final de semana e a semana toda sejam dias abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém. Só presta atenção 2 minutinhos, rapidinho. Amanhã nós temos nosso culto da virada do ano. 9 horas da noite estaremos aqui toda a nossa igreja esperando o ano novo, ok? A partir das 9 horas da noite, venha aqui passar conosco. Vamos estar orando juntos, louvando o Senhor e esperando o ano novo, adorando ao nosso Deus, para que 2022 seja um ano abençoado em nome de Jesus. E depois da virada do ano, né? A igreja, ela está patrocinando um comes e bebes. Então, nós vamos, depois da virada, vamos comer à vontade. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Você que gostaria de receber uma oração, vem aqui na frente. Que Deus abençoe vocês. Anderson, Bambam, Deus te abençoe, meu amado. Estamos orando pelo teu pai, estamos orando por você. Fernando, está tudo bem com o neto? Deus te abençoe, glória a Deus por isso. Deus abençoe quem está nos visitando. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Você que gostaria de receber alguma oração, vem aqui na frente e receber a unção.